E aí, quero começar saudando aí o professor Fábio, o colega Daniel, Ivanildo e Vitória, né? Nós fazemos parte do Polo Parelhas. Minha aula de hoje eu vou apresentar os instrumentos que compõem o blues, né? Uma aulazinha mais ativa, não vai ser só falando. Queria mostrar um pouquinho desse instrumental do blues, né? Então o blues vai surgir ali mais ou menos no final do século XIX, iníciozinho do século XX. Ele vai surgir a partir dos negros norte-americanos que eram escravizados, né? Então é um ritmo rural, né? Assim como o nosso Nordeste, então temos um ritmo rural dos Estados Unidos, e esse ritmo ele foi contagiando a partir do negro, né? Que era ele enquanto ele sofria, né, os castigos da escravidão, eles desenvolveram essa forma de sonoridade, né? Então eles criaram até algumas afinações próprias, né, para os instrumentos, as famosas, eles chamam as afinações abertas, né, do violão. Então eu até afinei meu violão aqui com uma dessas afinações abertas, afinei ele em Ré maior, para tocar justamente com slide, que era uma das técnicas próprias do Mississippi ali, né, do Delta Blues, né? O Delta Blues é um dos primeiros subgêneros, né, dentro do blues. Eu acho que deve dizer assim, subgênero, né? Então é um dos estilos do blues, né? É o Delta Blues, que vai ser um dos primeiros, né? Então a estrutura básica do blues é em cima de 12 compassos, né? Sendo que os 4 primeiros é com o compasso, vamos a gente dizer, que seria a tônica, né? O grau 1 da escala, né? O blues ele vai trabalhar com o grau 1, o grau 4 e o grau 5, né? Se a gente estivesse pensando em Fá maior, por exemplo, o grau 1 seria Fá maior com sétima, né, que é uma característica do blues. Todas essas notas ele vai usar com a sétima menor. Então, essa aula aqui, como eu estou pensando mais para a gente, que é da área da música, então eu já pensei com essas terminologias, né, com os nomes próprios. Se eu fosse falar para uma outra turma, eu iria falar de uma linguagem mais acessível. Mas aí, basicamente, como é só nós aqui, eu já quero falar que começa todos esses acordes. O primeiro, o quarto e o quinto vão ser em tonalidades com a sétima menor, né? Tipo, se estivesse pensando, a primeira seria, a primeira de Dó é Dó, a segunda, a quarta, né, seria o Fá, e é justamente essa notinha que dá essa cara, e Sol com sétima, que seria a quinta, né? Sendo que os primeiros 4 compassos seria meio que em Dó, vamos dizer, se fosse partindo em Dó, opa, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, primeiro, aí passaríamos para a tonalidade de Fá, né? Seria para o quarto grau, e faríamos 2 compassos com ele, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e volto para o primeiro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e aí vou para o quinto grau, faço só um compasso, 1, 2, 3, 4, e vou para o quarto, 1, 2, 3, 4, e vou para o primeiro de novo, 1, 2, 3, 4, e concluo com o quinto, 1, 2, 3, 4. Então basicamente ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encerraria aqui e retornaria para o início. Então, basicamente a estrutura do blues é essa, né? Primeira, quarta e quinta.
Dentro dessa sonoridade, né, do blues, vai surgir um estilo chamado Delta Blues, né? É feito com violão, né? Esse violão, como eu disse, está na afinaçãozinha de Ré maior. Esse é um dos instrumentos nessa afinação aqui, com essas características, né? Um som mais metálico, feito com os slides. Ele vai dar essa característica do Delta Blues, né? Foi onde vai dar o surgimento do blues. Então o blues, ele, depois desse primeiro momento, ele vai ter outro instrumento que vai ser inserido com o blues, né? Depois, eu acho que foi da Segunda Guerra Mundial, o blues começou a se espalhar. Não, na Primeira Guerra Mundial o blues já começou a se espalhar por todos os Estados Unidos, né? Então deixou de ser uma música rural e foi caindo ali em Chicago, né? Então vai ter um estilo próprio de blues lá. Um blues foi inserido às guitarras elétricas. Tem as guitarras ali, mas estão desmontadas, eu não montei. Mas vai ter as guitarras elétricas e vai ser inserido, eu acho que um dos instrumentos principais que caracterizam esse estilo vai ser justamente as gaitas, né? Então a gaita, ela vai dar essa outra cara que é importantíssima para o blues, né? A gaitazinha, por ser um instrumento barato, por ser um instrumento prático de se levar para os cantos, então ela vai cair no gosto do norte-americano. E aí era um instrumento barato lá para a época deles, né? Então ele vai ser um dos instrumentos principais que vai se juntar com o violão, que vai dar essa cara de blues, né? Então, para quem quer praticar, tem que pensar o quê? O instrumento, se estiver tocando em sol maior, você conta 4 notas depois: sol, lá, si, dó. Então, se o instrumento estiver tocando em sol maior, você vai utilizar justamente uma gaita em dó. Por quê? Porque na hora de fazer as alterações da escala de blues, você vai... as notas que estão na escala de dó maior vão justamente facilitar esse encaixe das notas, tá certo? Então vai ter dentro da escala, que é uma escala diferente, né? Eu não falei, mas é uma pentatônica, né? Uma escala pentatônica vai ter justamente, eu anotei aqui, vai ter a tônica, né? Que é o primeiro grau, o terceiro grau bemol, o quarto grau justo, quinto grau bemol, quinto grau justo e o sétimo bemol, né? Se a gente tivesse pensando é uma escala menor, só que você utiliza essa escala menor junto das tonalidades maiores, e é justamente a graça da coisa. É um instrumento, é uma forma de tocar muito diferente, porque justamente você mistura dois modos, né? Você está tocando ali com a harmonia em maior, mas a gaita está justamente em menor. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui. Eu peguei uma base de blues, uma base de blues em Fá maior. Vou utilizar justamente a gaitinha em Si bemol, não sei se dá para ver, Si bemol. Eu vou mostrar um pouquinho dela, né, já que é uma aula de apreciação musical, então a gente vai ver um pouquinho dela justamente junto com esses 12 compassos. Então aqui está uma estrutura de 12 compassos em Fá maior e a presença da gaita Si bemol.
seria o outro instrumento que seria muito característico do blues, né? Então, assim, quem tiver interesse em estudar blues, justamente deve começar partindo dessa ideia. Utilizar notas com sétimas menores. Também tem blues em tonalidades menores, né? Então, tipo, para não ficar tão extenso aqui esse momento, eu não vou falar da estrutura, mas existe uma estrutura própria para tonalidades menores, é praticamente a mesma estrutura, né? Sendo que a primeira é menor, a segunda é menor, em algumas pessoas usam a terceira menor também, né? Tipo, se fosse no caso aí de Fá, de Dó maior, seria Dó menor, Fá menor e o Sol menor. Mas tem pessoas que optam por fazer o Sol maior no lugar do Sol menor, porque dá um chama maior, né? Dá uma característica mais forte de resolução. Então, tipo, um blues maior seria Dó, Fá e Sol, todos com sétimas menores, se for a tonalidade maior. Se for um blues menor, Dó, Dó menor, Fá menor e Sol maior com sétima, né? Que dá esse charme. Então, assim, o outro instrumento que é mais usado tem o piano também, só que eu não tenho um piano aqui para mostrar, né? Então, infelizmente. Então, temos o piano. Assim, o principal do blues, né? Depois, com o passar do tempo, foi inserido muitos instrumentos, né? Assim, mas o principal, acho que o que dá mais cara do blues são esses que eu mostrei, né? O violão, a gaita, né? E quem gosta de estudar, quem tem interesse em estudar, conhecer um pouquinho mais de gaita, cada gaita tem uma tonalidade diferente, né? Então, quem quer tocar o blues, é interessante ter em todos os tons, né? Como aqui, tem os 12 tons, né? Então, tipo, a mesma gaita que se utiliza para uma tonalidade menor, utiliza para a tonalidade maior também. Então, tipo, mesmo que o blues seja em Fá maior, você utiliza uma de Si bemol. Se ele fosse Fá menor, né, também seria uma gaita em Si bemol, porque justamente essa gaita em Si bemol ela vai dar características de tonalidades menores quando você modula de acordo com o sopro. E para encerrar, a gaita, como o blues em si, ele permite você improvisar. Por exemplo, como ela já está numa tonalidade só, você só ir trabalhando o sopro e deixando fluir a sonoridade, né? Então, tipo, com essas duas dicas, seria, se você quer estudar um pouquinho de blues, arranja uma base em blues, coloca lá na internet, base blues, escolhe a tonalidade. Se você tem uma gaita em Sol, ou se você tem só uma gaita de Dó, você coloca lá, base blues em Sol maior, e você pode treinar com uma gaitazinha em Dó, e a mesma coisa que você faz numa gaita em Dó, você faz numa gaita em Ré, em Mi, a diferença muda a tonalidade. Então, tipo, para quem quer praticar, começando a treinar ela em Dó maior, né, você vai conseguir depois, querendo comprar as outras, adquirir as outras, você vai tocar a mesma coisa nas outras também, né? E o blues, ele permite você mexer com a improvisação, né? Então, é um ritmo que deixa você muito livre. Você cria, né? Nada aqui foi ensaiado antes. Eu pego na hora e eu uso daquele jeito mesmo. Algumas pessoas usam a estrutura original, mas os autores contemporâneos se apegam mais às características gerais do blues e não ficam presos na estrutura, né, harmônica. Ele vai criando e cria suas próprias estruturas. Então é isso. Eu espero que tenha sido de valia esses breves comentários, né? E espero que possamos compartilhar mais ideias a respeito dessas riquezas sonoras que nós temos.